Graças, pais queridos, mais uma vez trazendo uma palavra aí para o nosso coração, para um momento de oração. E esse dia eu estava vendo uma reportagem muito interessante do Porto de Santos, onde alguns navios precisavam desocupar para que outros pudessem entrar. Então eu achei interessante aqueles rebocadores pequenos indo à frente e movendo aquelas grandes embarcações para que outros pudessem entrar. Então eu fiquei pensando, né, grandes navios sendo movidos por pequenos rebocadores movendo grandes navios. Eu fiquei pensando um pouco na nossa vida, né, e às vezes a gente se vê, ou a gente vê diante de nós, né, grandes desafios, grandes ações, propósitos, missões, e a gente olha diante desses desafios sendo colocados diante de nós, e às vezes a gente acha que eles são grandes demais e nós somos pequenos demais. E o que é interessante, nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que Deus nunca chamou maioria, nunca chamou grandes, mas sempre foi pequenos, sempre foi grupos pequenos, poucas pessoas, para envergonhar os sábios e as multidões. E seu Deus sempre fez assim. Deus sempre agiu para que o poder sempre fosse dele e nunca dos homens e nem da nossa estratégia. Isso me faz lembrar lá no livro de Juízes, lá no capítulo 6, que conta a história de Gideão, que seu povo era reprimido, né, oprimido também pelos medianitas, era como se fossem navios grandes, né, que vieram, atacaram e atacaram eles, né, e eles viviam em cavernas escondidos, né, com medo porque a situação era muito complexa e complicada. E um dia eles escondidos, né, e o próprio Gideão também, Deus aparece a ele e diz, né, o Senhor é contigo, homem valente. E ele não se achava assim, ele se achava muito pequeno, ele se achava insignificante, ele chegou ao ponto de dizer que a sua tribo era menor e ele também o menor dentro da sua casa. Mas Deus vem até ele dizendo que ele era um rebocador, dizendo a ele que ele poderia fazer grandes coisas, era o Senhor dizendo, o Senhor é contigo, homem valente. Isso para nos ensinar que nós não somos aquilo que nós pensamos que nós somos. E nem somos aquilo que os outros dizem que nós somos, mas nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Ele diz, o Senhor é contigo, homem valente, porque a força vem de Deus, o poder vem de Deus, a capacitação vem de Deus, né? E Deus usa os pequenos para mover os grandes. Deus usa um homem, Deus usa um grupo, Deus usa uma célula de oração, uma igreja, Deus usa um povo para fazer grandes coisas, né? E às vezes a gente quer que as mudanças aconteçam de cima para baixo. Mas nós sabemos que todas as transformações, elas começam de baixo para cima, é com você, é você e Deus. Se você não muda a si mesmo, você não muda nada, não muda ninguém, toda mudança significativa é de dentro para fora. E Deus trabalha assim no coração de Gideão, Deus vai dizendo isso para ele, o Senhor é contigo, homem valente, Deus vem e Deus traz uma palavra assim de ânimo, Deus vem e faz com que ele se torne ali um guerreiro, vai nessa força e livra a Israel das mãos dos medianitas. Esse é o desafio. E esse rebocador vai ter que mover águas, vai ter que fazer grandes coisas. Mas a nossa pequenez, a nossa miséria é tão grande, né, que a gente não se acha. E a gente acha que a gente não consegue, e a gente começa a reclamar, dizer das nossas mazelas, dizer das nossas insuficiências. E Deus vem a ele e diz mais uma vez isso, né? Tornou o Senhor a dizer a ele, eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só. Então é Deus trazendo uma palavra, Deus reafirmando a sua palavra, vai nessa tua força e faz isso. E essa é a palavra para você hoje, querido, que você seja esse rebocador, que Deus esteja te usando, que Deus esteja ministrando no seu coração, na sua alma. Vai nessa tua força, o Senhor está dizendo que Ele está com você, aos olhos de Deus você é valente, aos olhos de Deus você é guerreiro, aos olhos de Deus você é precioso. A força vem de Deus, o poder vem de Deus. Nós precisamos entender a nossa missão, que nós temos que mover, e a oração move os céus, agita os céus, na oração grandes coisas acontecem. E nós podemos fazer grandes coisas se nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Então que hoje, nesse momento de oração, entenda que você é um rebocador, você pode mover, coloque-se diante de Deus, a força vem dele, a suficiência vem dele. Há um desafio diante de Deus, diante de nós, vai nessa força
e transforma o mundo, vai nessa força e fale de Jesus, vai nessa força, dê o seu melhor, vai nessa força, faça o melhor, demonstre que Jesus está na sua vida, está no seu coração, está no seu lar. Hoje é dia de nós mostrarmos isso e demonstrarmos quem nós somos, qual é o nosso papel como igreja, sermos luz neste mundo, sermos sal neste mundo, trazermos transformação a partir da nossa vida, a partir da nossa casa. É momento de falar, mas é momento principalmente de viver, de demonstrar que realmente Jesus está em nós, Ele trouxe transformações e que nós somos essenciais neste mundo. Se algo precisa mover, é através do mover de Deus na igreja, através da nossa vida. Pai querido, nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua graça, a Tua direção, que o Senhor nos dê força para nós movermos, que o Teu Santo Espírito em nós faça grandes coisas, ó Pai querido. Vá à frente, dando direção, orientação, mostrando o caminho que a gente deve seguir. Ó Deus, sob suas vistas, nos dê Teu conselho. Fortaleça as nossas mãos, Pai. Não nos deixe sentir pequenos, insignificantes, mas que possamos ir na força do Senhor Jesus e na sua graça e fazer a obra que o Senhor deu a cada um de nós. Guarda-nos em nome de Cristo. Amém. Deus te abençoe, Deus te dê muita força e que Deus te use para fazer coisas lindas, coisas grandes e coisas tremendas. Em Cristo, em Deus, vamos fazer muita coisa. Deus nos abençoe.